Olá pessoal, dar continuidade aqui no nosso treinamento, certo? É, Às vezes o áudio está um pouco cortado aí, mas faz parte. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, atualmente eu estou sem projeto. E aí, se você quiser contribuir com a chave Pix aí, para melhorar aqui o estúdio, né? Eu atualmente estou muito tempo na carreira, mas deu uma estagnada. Mas eu estou aqui, né? Eu gosto muito de realizar desenvolvimento, consultoria, e aí vai, a gente não para, né? E também, né, os custos aí, família, não é fácil, altos e baixos da vida. Vamos lá. É, a gente está trabalhando com um projeto de inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento, certo? PyTorch, e na verdade o Olama também, o OpenAI, Tinlama, entre outros. Eu falei no vídeo anterior, sempre eu vou estar recapitulando, né, os vídeos aqui no canal, que a gente está seguindo aqui os slides. A gente falou sobre a arquitetura CNN, essa poderosa arquitetura CNN, uma forma de entender, porque no momento que a gente for, pessoal, verificar o código-fonte, a gente vai ter que saber esses conceitos e aí associar cada bloco de código, certo? A gente parou aqui nas camadas, certo? Nas camadas. E vamos dar continuidade. Então aqui a gente parou nessa camada, a gente falou da base de múltiplos caminhos, né? Baseado em largura. E falou que tem vários caminhos, que é a forma que a CNN pode abordar essa arquitetura. E sabemos que a arquitetura CNN existe desde 1989. Então vamos dar continuidade agora aqui. Então essas camadas CNN foi desenvolvida por Jan LeCun. Este modelo poderia executar a tarefa de cognição visual, identificar dígitos escritos na mão. Em 1998, a Lincoln desenvolveu o modelo ConvNet, aprimorando a chamada LNet. Então a gente está falando aqui da camada CNN, já é bem antiga em pesquisa e desenvolvimento. O Ian Lincoln ele já vem desenvolvendo isso, e já aí depois ele desenvolveu o ConvNet, aprimorando para a LNet. Então a gente está fazendo essa pesquisa, voltando aqui os modelos, como é que foi, até chegar no modelo de hoje, das grandes ilhas utiliza. Claro que é uma grande infraestrutura, isso. Ok, devido à sua alta precisão nessa tarefa de reconhecimento óptico, o LNet foi adotado para uso industrial logo após a sua invenção. E desde então, a CNN tem sido bem-sucedida, não apenas em pesquisas acadêmicas, mas também em casos de uso prático na indústria. Então a gente vai ver o diagrama aqui, é da evolução, certo? O ConvNet em 1989, o LNet em 1998, o AxNet, né, em 2012, aí vai, né, GoogleNet, aí vai, eles foram reutilizando essa pesquisa, a academia foi utilizando, e hoje a gente tem a eficiente aí, né, a grandes modelos de CNNs aí hoje do mercado. Mas aqui é só para a gente entender como foi construído, né, as pesquisas, e aí hoje a gente tem, devido à gama de dados, informações, a gente já tem poderosas vias aí. Mas ele é uma pesquisa grande da área de conhecimento, né? É uma engenharia grande, mas a gente precisa entender essa noção aqui para vocês, conforme você pegar o código-fonte, em outras fontes, outros projetos também, já desenvolvido, vai ter um pouquinho de cada, vai ter código-fonte, né, ali em Python, vai ter várias bibliotecas de IAs já criadas, todos reutilizando esses modelos, entendeu? Hoje já existe várias, né? Copiloto, Google, tudo, mas todas as IAs, se você for ver, pessoal, segue o mesmo padrão. Às vezes uma IA para um modelo de imagem, uma IA para texto, uma IA para processamento. Então depende do segmento ali, depende do que você vai utilizar. Isso é importante. Então hoje, no advento de pesquisa, quem quer fazer pesquisa acadêmica, quem quer trabalhar ali na indústria, na empresa, as empresas busca ali que a pessoa entenda análise de dados, código-fonte, tudo isso, para a ciência de dados, na verdade. Porque quando você for utilizar a IA, você já está com esses conceitos. Independente da IA, você vai dominar. Isso é importante. Então, aqui é uma evolução da arquitetura. Mas a gente precisa entender como é essa arquitetura LNet. Vamos entender um pouco ali a LNet. Então, uma das primeiras arquiteturas, a gente vai explorar essa arquitetura um pouco para você entender o código-fonte. Apesar que na prática ela não
ainda é utilizada para algumas simples IAs, pequenas, né, IAs ali, mas a gente precisa estudar ali e conhecer. Então a LNet é uma das primeiras arquiteturas de redes neurais convolucionais, a CNNs, criada para reconhecer imagem tipo numérico. Vamos entender um pouco como essa LNet lá, conforme o histórico aqui, ó, foi criada, né, para a gente entender. Como funciona de maneira simples? É bom a gente voltar um pouco ao passado para a gente poder saber ali como foi. E depois, à frente aqui, que hoje está atual, não vai mudar muita coisa, pessoal. Hoje você vê aí muita coisa. Muda mais as otimização de modelos. Muito mais modelos já estão criados, mas a base é a mesma. Então, imagine o LNet tentando aprender ali, entender uma imagem. Então, o LNet, ele, com pedaços em pedaços, até reconhecer ela todinha. O LNet é assim. Então, ela vai ter a entrada da imagem, conforme os modelos lá que eu vi na arquitetura. Uma imagem, por exemplo, um tom de cinza ali de 32,32 pixels. Então, segundo, né, a camadas convolucionais. Porque a gente entendendo isso aqui, pessoal, o modelo a arquitetura LNet, no momento que eu for para o código-fonte daqui a pouco, vai ficar isso mais fácil. Então, eu trouxe aqui, conforme na pesquisa científica, eu gosto de trazer um conceito e depois a gente ir para o código, que fica mais fácil de a gente ter a visualização. Então, as camadas convolucionais, as camadas convolucionais fazem o quê? Duas delas, por exemplo. Ela vai pegar, ela vai varrer a imagem no filtro de 5x5, né, que trabalha com função de ativação, entre outros, e ela vai capturar os padrões das linhas, das bordas, da textura. Tudo isso ela vai fazer, ok? E depois, a terceira camada, ela vai a camada de pólen, que eu falei lá no vídeo anterior, se você for dar uma olhada, subamostra. Cada camada vai ter um filtro, né, os algoritmos, o código-fonte, né, o hardware, ele vai trabalhando ali. Ele vai reduzir o tamanho da imagem, usando um bloco de 2x2, isso vai deixar o processamento mais leve e vai focar só nas partes mais importantes. E a quarta camada, ela vai, que é totalmente conectada às camadas, né? Vai depender da arquitetura, mas o LNet, a gente está falando sobre o modelo LNet, 3 delas é como se fossem neurônios finais. Então a gente pega tudo que foi aprendido nas etapas anteriores e toma a decisão. Isso aqui já é um fluxo. É um fluxograma, né? Você pode desenhar uma arquitetura, na verdade, que é uma arquitetura, já para quando a gente for para o algoritmo, a gente já vai entender. Então, a camada 4 ali, né? As 3 delas, ela faz isso. Os neurônios finais, ele vai pegar ali e aprender. Tá bem claro isso aqui, de forma resumida. E a saída, no fim, né? A rede escolhe uma entre as 10 classes possíveis. Por exemplo, está reconhecimento de dígitos 0 a 9. Um exemplo. Então, é o seguinte, quando você vê uma IA e quando você for ver uma IA e vários, que eu falei, Perception, vários modelos arquiteturais, ele vai fazer vários processamentos em camadas e aí vai ter a saída. Essas grandes também fazem isso. E a gente vai entrar no código-fonte daqui a pouco, o código-fonte vai ficar no GitHub, aí eu vou, o que for aprendendo aqui, lembrando que eu não vou aprofundar muito, mas eu vou chegar a gente analisar um código-fonte das CNNs básicas e algumas avançadas, e depois a gente vai partir também para a prática na área de negócio, né? Tentar ali desenvolver algo que seja, mas é importante. Na verdade, esses modelos estão sendo utilizados ainda em grandes arquiteturas. Quem deseja criar também pequenas IAs que está sendo criada aí, DeepSeek, você consegue rodar na máquina sem precisar de um servidor grande infraestrutura. Então as empresas estão indo para criar pequenas IAs para seu negócio, treinar ela ali e ela automatizar, certo? Ou algum outro serviço também. Então, pessoal, é esse a arquitetura LNet. Nesse vídeo, né, eu vou ter aqui, a gente fala, recapitulando aqui, a gente entendeu o histórico aqui e falou um pouco da arquitetura LNet que a gente vai explorar. Já que foi a primeira aqui, a gente vai entender um básico, o intermediário aqui, da arquitetura LNet no código-fonte e a gente vai explorar aqui como ela é feita, através desse fluxo aqui, que a gente entender e a gente vai para o código-fonte. Eu tenho aqui já o código-fonte, certo? E eu vou separar esse código-fonte aqui para o capítulo, certo? E esse código vai estar disponível no GitHub.
e eu vou disponibilizar para vocês. Mas a gente precisa, pessoal, primeiro aqui, entender como funciona cada código, porque aqui a gente não é um curso de programação, é um estudo, uma pesquisa e desenvolvimento para você entender, você já tem que vir com conhecimentos básicos de programação, de objetos, entre outros. Mas se você não tem conhecimento de programação, você precisa entender pelo menos cada funcionalidade. Você vai para um modelo lá, que eu falei na estante, o fluxograma aqui, de imagem, como funciona o fluxo do modelo e tal. Como analista, você precisa só entender como funciona ali o modelo e aí começar a entender a arquitetura para você dar uma manutenção ou fazer um protótipo, iniciar em algo. Internamente o código, você vai precisar, sim, entender, né, o básico, entendendo, mas o importante é entender o conceito, porque o código em si, sem um conceito, não fala quase nada. Então, você tem que entender esse modelo para você enxergar o código aqui. E a gente vai passar por esse código, cada detalhe nesse código no próximo vídeo, a gente vai, né, que eu estou dividindo em partes. A gente falou do modelo LNet. A gente vai abordar aqui, LNet, certo? Esse modelo LNet a gente vai abordar e verificar aqui cada módulo aqui específico desse código, entendendo aqui, ó, a gente vai passar por aquele mesmo fluxograma que eu apresentei na estante, vai ter aqui, LNet, módulo 1 em Python, certo? E a gente vai passar aqui pelo treinamento. Então, eu vou dividir esses códigos, todo o código que for apresentado aqui, no fundo eu vou deixar o fonte, agora nesse vídeo eu não vou deixar, mas no próximo vídeo já vou deixar o fonte, conforme eu for explicando, para você meter a mão na massa ali e também entender como foi desenvolvido, ok? Mas a gente não vai codificar, assim, eu vou alterar alguma coisa no código, vou executar, mas nós não vamos codificar muito, vamos fazer mais a leitura, devido ao código ser extenso. Os códigos da IA, pessoal, são extensos, então a gente requer pouco tempo, então é importante entendimento. Por isso, né, a área de análise e desenvolvimento é você ter entendimento do fluxo, da arquitetura e do código, e depois realizar uma manutenção e algo. Isso aqui, né, fluxograma, if, else, isso aí você tem que ter conceitos básicos de orientação a objeto. Ok? Próximo vídeo a gente vai explorar essa arquitetura que é a LNNet. Então a gente entendeu aqui como funciona a arquitetura e a gente vai entrar em cada um, a entrada de imagem, a gente vai saber como funciona a entrada de imagem aqui no início, tudinho, e aí a gente explorar essa arquitetura, ok? Se quiser contribuir com o canal, deixa o like aí, certo? Para melhorar o áudio e tudo, né? Está falhando, mas estamos aqui com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento. E dê dicas aí também, pessoal, dê dicas. Claro, 100% melhorar o áudio aqui do meu canal, que já há muito tempo. Mas devido à correria, né, eu não montei um estúdio, porque devido ao trabalho, às vezes sai para um lugar para o outro, viajando, e às vezes, quando pode, né, viajar, dá tempo. Então é isso, até o próximo vídeo, a gente vai explorar, já estamos entrando, já aqui na codificação, tá vendo? Então a gente já está nessa parte. Muito difícil não. Lembrando que os requisitos a gente vai depois dos próximos vídeos, a instalação do Python, do ambiente para você desenvolver, ou pelo menos para você estudar, né? O Jupyter Notebook, também tem aqui a Jupyter Notebook muito legal para você explorar aqui. O Jupyter Notebook é legal porque você explora o específico programa. A gente vai estar utilizando o VS Code, Visual Code, certo? E com Jupyter Notebook e Python instalado. E as bibliotecas específicas, né, utilizando Python. Eu vou passar os requisitos no próximo vídeo. Mas se você puder ver um vídeo, eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo de toda a instalação. Você conseguiu ver um vídeo aí, hoje o advento da IA, tem tudo aí, você vê um vídeo que possa instalar, certo? É muito fácil, não é complicado. É só instalar. Eu vou passar os requisitos e aí você faz toda a instalação, deixando o ambiente pronto para rodar, executar. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal.